Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui presente, com vocês. Faço coro com as palavras do meu irmão Marcos, que trouxe aí a lembrança das bênçãos, palavras de vida eterna, e principalmente no que diz respeito à tarefa, a trabalho. Se nós, de uma forma ou de outra, buscamos a espiritualização, é porque necessitamos desse contato com Deus. E muitas vezes uma doença, uma dificuldade, um problema surge em nossas vidas para que nós possamos buscar Deus. Então não percamos essa oportunidade, porque muitos os chamados, entendamos, muitos os convites, E quem aceita pode estar dando um passo bem bacana para o futuro. Certo? Nosso tema, então, como foi já dito, lembrado, transformando o mal sem violência. O título já é bem sugestivo, porque é inconcebível aceitar a ideia de que o mal pode ser transformado através da violência. Isso é inconcebível. Então, é princípio básico para nós. Agora, para que nós saibamos em que transformar o mal, nós precisamos ter uma outra ideia, porque o tema é transformando o mal sem violência. Só podemos pensar no oposto do mal, mal com L, que aí é um substantivo abstrato, não tem como pensar de outra forma. E o oposto do mal é o bem. Então, se a gente for pensar no mal com U, que é um adjetivo, pode ser usado como substantivo também, claro, mas é um adjetivo, nós temos que pensar no bom. Mas a ideia não é essa, não. Nós vamos ver. Olha só. Então, o que é o mal? Se a gente for observar o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar várias partes citando a questão do mal. Dentre elas, há uma recomendação de que nós devemos lembrar que não fazer o bem já é fazer o mal. Então, nós podemos fazer o mal em si e, ao deixar de fazer o bem, nós estamos entrando aí na situação de estar fazendo o mal, porque toda vez que nós deixamos de fazer o bem que nós temos condições de fazer, nós estamos fazendo mal. Ou seja, a omissão é um mal, com L ainda, não é um bem. Então, quando a gente se diz isento, afastado, distante, nós estamos dando oportunidade àquelas pessoas que se interessam para o bem ou para o mal, de seguir adiante com as coisas. E como nós estamos no mundo de expiação e de provas, segundo consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala há muitas moradas na casa do Pai, salvo engano é o capítulo 3º, lá diz que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, está no 2º grau. E em estando nesse lugar, nós estamos num mundo que é destinado a receber espíritos devedores e espíritos que querem aprender. Então, a maioria das pessoas, pelo menos até o fim desse trajeto que nós estamos tentando vencer, a maioria ainda está no mal. O mal prevalece, infelizmente. Então nós precisamos melhorar, porque o mundo só evolui, aí nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, capítulo, na parte 3ª, que fala das leis morais, quando falar da lei do progresso. A progressão do mundo depende da evolução dos seres. Então depende de nós. Pode cantar a musiquinha se quiser. Depende de nós. Gente, quem quiser, não é? Nós é que temos que fazer. Não adianta a gente terceirizar, Temos que ir adiante. Olha só.
O mal é tudo aquilo que vai de encontro, ou seja, contra as leis morais. E o bem é tudo aquilo que vai ao encontro das leis morais, ou seja, vai a favor. Ir de encontro é ir contra. Às vezes a gente erra mesmo. Ir a favor é ir ao encontro. Então, quando eu quero dizer que algo vai a favor, eu tenho que dizer que vai ao encontro. Quando eu quero dizer que vai contra, eu tenho que dizer que vai de encontro. Então, quando eu faço algo que vai ao encontro das leis morais, que segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, estão registradas na nossa consciência, quando eu faço algo que vai ao encontro, eu estou cumprindo o meu papel de filho de Deus. Agora, quando eu faço algo que vai de encontro, ou seja, vai contra, eu estou cometendo aquilo que algumas pessoas em determinados segmentos religiosas chamam de pecado. Caibar Schutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, ele diz que se a gente comete um desvio de conduta, aliás, quando a gente fere as leis morais, nós estamos cometendo desvio de conduta. E o desvio de conduta nada mais é que o pecado. Se a gente for procurar a origem da palavra pecado, nós vamos encontrar peccatum, que significa errar o alvo. Mas normalmente pecado vem contra a gente mesmo, né? Vem contra a gente. A questão da causa e efeito, né? Então, o que nós temos que começar a refletir? Não adianta. Nós vamos herdar, como foi lembrado pelo Marcos, nós vamos herdar aquilo que nós fizermos, né? Nós não temos como levar. Também me permite o Marcos, lembrando o que ele disse sobre não levar daqui as coisas. Nós estamos, sim, na condição de espíritos encarnados, por enquanto. Não sei se até hoje, ou se é até amanhã, se é daqui a 50 anos. Desencarnando, nós vamos para o plano espiritual. Como nós não vamos ser espíritos puros de uma hora para outra, nós vamos para a condição de espíritos errantes, que é aquela condição que o espírito ainda tem que reencarnar. É a erraticidade. Então nós vamos reencarnar ainda. Olha só. Eu quero lembrar também o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7 é Sermão da Montanha, né, de Mateus. No capítulo 5, versículo 38, está escrito assim: ouviste o que foi dito. Quem falou isso? Jesus. Olho por olho, dente por dente. E quando ele falava assim, ouviste o que foi dito, ele estava querendo dizer o seguinte: ó, eu vou fazer uma lembrança para vocês do que está escrito no Antigo Testamento. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que aquelas pessoas a quem ele dirigia as palavras, aquelas pessoas estudavam as Escrituras. Eles estudavam uma parte da chamada Torá. Torá, em outra língua, aí é instruções, né? A gente chama também de leis, né? São os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Então eles estudavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois complementavam com algo correlato, estudando os profetas. Daí porque Jesus, quando chegou, de cara ele falou assim, ó, não vim destruir as leis nem os profetas. Então ele quis dizer, olha, vocês podem continuar estudando isso aí, que eu não vim atrapalhar isso não, mas dar cumprimento. Então, estudando a lei dos profetas, eles sabiam algumas coisas. E Jesus, como tinha estudado também, ele disse, olha, ouviste o que foi dito. Toda vez que ele falava isso, eu vou citar alguma coisa do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu vou citar aqui, sem leitura, só para a gente dinamizar, mas em Êxodo nós vamos encontrar capítulo 21, versículo 24,
essa mesma questão do olho por olho, dente por dente, em Levítico 24, versículo 20, e Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Aí, isso é importante fazer essa referência, porque em seguida ele fala, eu, porém, vos digo. Aí o versículo 39 em diante, olha só. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Verso 40. E aos que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E no 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Cada frase dessa daqui dá para a gente desenvolver. Mas só queria lembrar que Jesus já começou a dar uma recomendação aqui da não violência, né? Como deveríamos agir caso nos sentíssemos afrontados, né, diante da atitude do próximo, do outro, né? Então, a pergunta é, nós estamos numa resistência a quê? Porque ele falou, não resistais ao mal. Então, nós vamos tentar aqui fazer uma reflexão disso, né? Porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Então, Jesus dirigia essas palavras aos seguidores dele, né? Isso foi no Sermão da Montanha, então, são os seguidores dele. A questão toda é, nós somos seguidores de Jesus ou não somos? Ele falou, olha, quem quiser vir após mim, não é obrigado não, viu? Quem quiser vir após mim, pega da tua cruz, carrega e me segue. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, ele não queria retribuição de uma afronta com violência. Ele falou, olha, vamos achar outra fórmula. Como nós vamos agir? Né? Tem muitas fórmulas, uma delas é ficar calado. Né? Se somos seus seguidores, somos seus discípulos, né? Tomemos-lo como exemplo. Se a gente não fizer isso, já que a gente acredita, a gente se diz espírita, a gente acredita na lei de causa e efeito, né, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, são 15 os princípios, né, lembrando. Então, se a gente acredita na causa e efeito, nós acreditamos que aquilo que eu fizer retorna para mim. Só que fica parecendo um cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu faço, aí tem que aparecer alguém para me dar o troco. Não precisa ser a mesma pessoa, não. Aí essa pessoa me faz pagar a pena. Aí ela fica com dívida. Aí alguém tem que dar uma nela. Aí esse fica com a dívida. E assim vai. Jesus foi claro, falou assim, os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem os escândalos são feitos. Ele falou assim, não tem alternativa, vai ter que ter escândalo. Escândalo, se a gente procurar no dicionário, né, pode ser no Aurélio mesmo, né? Estão querendo acabar com o Aurélio aí, mas no Aurélio ainda está escrito assim, escândalo, entre parênteses, do latim ou do grego, não sei, escandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N, escandalon. E uma das traduções ou significados é pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Então, as pedras de tropeço são necessárias. Mas aí daqueles que aceitam ser pedra de tropeço. Estou fora, não aceito. Né? E passa. Por isso Jesus falou com Pedro, vai de reto, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro queria dissuadir Jesus de cumprir o plano dele. Ele falou, não vão deixar não, mestre, que aconteça isso. Jesus falou assim, vai de reto, Satanás, que me serve de escândalo, você não entende nada das coisas do meu Pai. Então a gente tem que aprender a fazer isso também. É uma fórmula. Aí ele diz aqui o seguinte, quer ver? Como é que nós vamos pagar nossas dívidas, né? Se a gente não tem alguém para aceitar o escândalo? Porque alguém tem que me atingir para eu pagar a minha dívida. A causa e efeito é isso. Né? Aí chama não, eu não aceito. Você venceu sua prova, você não aceitou? Próximo. Porque são chamados à prova aqueles que têm
possibilidade de ser pedra de tropeço. É o amor, não tem alternativa. É o amor que pode acabar com essa sequência. O amor que eu me valho para eu pagar minha conta. Porque eu não preciso pagar a conta sofrendo, não, ué. Não preciso, não. Eu posso pagar a conta através, novamente, do trabalho aqui, dos trabalhos que foi citado pelo Marcos. Eu posso. Né? Eu não preciso ficar esperando acontecer algo desagradável para falar, agora eu paguei minha dívida. Né? Assim, pelo menos, está bom. O problema é quando a gente fala assim, peraí, como você faz uma coisa dessa comigo? Por que não deu certo? Por que nós não sabemos os planos de Deus? Também, se me permite, Marcos, reportando aí o nosso palestrante do primeiro momento. Né? Nós não podemos fingir cegueira. Jesus não falou para fingir de cego. Né? Não podemos fingir que não é com a gente. Né? Nós não podemos. As coisas estão acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Tem uma música assim também que eu ouvi uma vez. Né? Então, para debelarmos o mal, ou mesmo a atitude necessária para a realização de um desvio de conduta, né, jamais será com a indiferença. Nós não podemos. Jesus não falou para assim, deixa isso para lá, deixa isso para lá, vem para cá. Não. Ele não falou para a gente deixar para lá, não. Ele disse para nós não criarmos confusão. Então, o que ele nos conclama? A um bem ativo, a realizar o bem enérgico. Quando precisou, ele rodou a baiana lá no templo, não é isso? Não tem uma passagem assim? Os vendilhões do templo estavam lá, vendendo coisas. Ele falou, isso aqui é a casa de meu pai, vocês não vão fazer isso aqui, não. Ele foi enérgico. Né? E soube ser manso na maior das vezes, mas ele já era mais evoluído. Né? Bom, então nós temos que ter diferenciados nisso aí. Vigilantes, operosos. Aí nós vamos conseguir vencer essa possível agressão. Então, ao longo da nossa história de espíritos, né, erramos nisso e tentamos reprimir a maldade decorrente da ignorância. Né? Não somos maus, gente. Não somos maus. Com o U agora. Nós somos ignorantes. Com a maldade decorrente das nossas expectativas, aí a gente quer lucrar e ganhar, né? Bom, isso sem contar que muitas dessas medidas infelizes foram levadas a efeito em nome de quem? Do próprio Cristo. Né? Nós fizemos muitas coisas em nome de Jesus. As cruzadas, né, um monte de batalhas, guerras santas, né? Catástrofe, discórdias, tudo em nome de Jesus. Os holocaustos da vida, né? Então, tudo gerando conflito. E o revide, que é o que a gente está tentando aqui trazer, o revide, o que gera. Olha só, a sensação incômoda de querer de volta a hegemonia indevida da intransigência, intolerância e espírito de seita. A gente quer de qualquer jeito de volta o que não é nosso. Poder, por exemplo, dinheiro, fortuna. Nós queremos o que não é nosso. Tanto é que a qualquer momento pode ser tirado. Pilatos estava conversando com Jesus, falou aqui, você não sabe que eu tenho poder para te tirar dessa situação, não? Jesus falou assim, se não fosse autorizado pelo meu pai, você não tinha esse poder. Aí Pilatos, ficou calado, porque essa é a grande verdade, né? Então, o que o revide gera? A sensação incômoda de querer de volta a hegemonia indevida da intransigência, intolerância, espírito de seita. Onde? Nos partidos políticos, nas escolas filosóficas, nas seitas religiosas. Então, gente, o revide nunca foi recomendação de Jesus. Jesus nunca recomendou dar o troco.
Nunca. Ele disse o contrário. Se te fala para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se querem a sua capa, dá a túnica também. Se lhes bofeteiam num lado, dê a outra face. Né? Mostra o outro lado da moeda. Então, como ele falou no Antigo Testamento, eu, porém, vos digo. Ele citou o Antigo Testamento e falou, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque o plano inferior quer resistência, olha só. Ele diz, não resistais ao mal. O que o plano inferior quer? Resistência, que é o olho por olho, né? E a vingança, o revide. É isso que o plano inferior quer. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda é fácil que nós caiamos nessa esparrela. Ainda é fácil, né? E ele orienta o perdão, 70 vezes 7. Orienta a bondade dirigente, transformadora e sem fim. Essa é a recomendação. O perdão tem uma maravilha de efeitos, né? Porque, primeiro, nos livra de algo que nós não queremos. Nós não queremos. A gente assume que o passado não tem conserto. O passado não tem conserto, não. Os fatos que ocorreram no passado, né? Só pode ser no passado, é claro. Os fatos que ocorreram não têm conserto. As relações, sim, mas os fatos, não. Só se a gente fosse numa máquina do tempo, voltasse lá para modificar as coisas. Bom, como transformar o mal sem violência, então? Né? Aí serão dicas pequenas. No capítulo 5 ainda de Mateus, né? Sermão do Monte, da montanha, os versículos 43 a 48, está escrito mais ou menos assim, olha. Ouviste o que foi dito. De novo, Jesus falou, olha, eu vou falar algo que está lá atrás. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era uma recomendação do Antigo Testamento. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Puxa, amar o inimigo é dureza, hein? Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e vos caluniam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Puxa vida, hein? Mas essa é a grande, como é que diria? A grande receita para a gente transformar o mal que vem, né, em alguma coisa, que no caso tem que ser o bem, que é o oposto do mal, não tem outra. Abstrato, substantivo abstrato, você só tem os dois, né? O mal e o bem. Então, se alguém te maldisser, você bendiz. Se alguém te odiar, você o ama. Aí nós vamos ter que entender o que amar é esse, tá? Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Vocês estão amando só os parentes, é fácil, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ele citou o publicano, porque o publicano eram os cobradores de impostos. Eles eram trabalhadores judeus a serviço de Roma e que tiravam dinheiro dos judeus para levar para Roma. E ainda ficavam com, né? Bom, então, os publicanos não fazem o mesmo. Ele quis dizer, se vocês acham que os publicanos não prestam, vocês fazem a mesma coisa que eles, né? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Saudar o irmão todo mundo faz, né? Não fazem os publicanos também assim? Então, ele estava falando assim, vocês não estão fazendo grandes coisas, não. Vocês têm que ir além disso. Vocês têm que ir para além disso, para poder ser perfeito. Porque ele termina esse versículo 48 e fala assim, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Aí tem que lembrar que quando Pedro, de novo o nosso querido Pedro, né, cortou a orelha do soldado, né? Jesus ia sendo preso, ele foi, pegou a espada, cortou a orelha do soldado chamado Malco. Cortou a orelha do soldado. Jesus, peraí, para com isso, Pedro. Pegou lá, limpou lá a orelha e tal, colou. Né? Caiu no chão, né? Mas ali foi um trabalho fluídico, né? Claro. Colou e falou assim, Pedro, embanha essa espada.
embanha essa espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Toma atento, não faz isso não. Né? Aí Pedro deve ter ficado um pouquinho constrangido. Né? A outra questão que tem que se lembrar para a gente poder, né, tentar fazer com que o mal ele seja transformado sem violência, é a conciliação. É diferente do perdão, um pouquinho diferente. A conciliação é aquela atitude que nós temos de chegar para o outro e bater no ombro dele aqui. Foi mal, viu? Aqui, desculpa. Foi mal. Como é que é isso? Jesus disse assim: vocês estão querendo levar as ofertas no altar? Está todo mundo lá com a sacola e falou assim: espera aí. Se você vai levar, ele não falou para não levar, não. Não falou que é errado também, não. Ele falou assim: se você quer levar uma oferenda no altar, o que você faz? Reflita se não tem algum irmão que possa ter algo com que se queixar de você. O bacana é que Jesus não falou assim: se você aprontou com alguém. Ele não falou isso, não. Ele falou se tem algum irmão que possa estar chateado com você. Deixa a oferenda de lado, né? E vai lá, concilia depressa com o teu adversário enquanto estiveres a caminho, para que não aconteça de ele te entregar para o juiz, para o ministro, para o juiz, para o delegado, como é que chamou aquele moço? O algoz. Então o que acontece? Ele não falou que a gente tem que conciliar com quem nós aprontamos alguma coisa, não. Ele falou para nós nos conciliarmos com quem nós imaginamos que possa estar chateado com a gente. Ou seja, eu posso não ter feito nada, mas se o outro está chateado comigo, eu tenho que ir lá bater nas costinhas dele. No serviço, na escola, na rua, na fazenda, a gente vê alguém chateado com a gente, resmungando, a gente chega assim: o que foi? O que está acontecendo? Por que ele está achando que você é que pegou a caneta dele? Eu falei: eu nem gosto de usar caneta, eu uso lapiseira. Aí, eu falei: pois é, ele está achando que é você. O problema é dele. Depois arruma um problema no plano espiritual, não sabe por quê. Era só chegar lá na pessoa e falar: vem cá, você está achando que eu peguei sua caneta? Nessa hora a pessoa já desarma. Eu falei: não, que isso, não pensei nada disso, não. Eu falei: bom, porque olha, não, que isso, vamos ali tomar um café, acaba. A conciliação é assim, isso é com parente, com marido, com a esposa, com o filho. Dá um tapinha nas costas. Sabe o que a gente faz? A gente dá de ombros. Estou nem aí. Não fui eu, estou com a consciência limpa. Tá bom. Haja reunião mediúnica para mostrar para o espírito obsessor que aquilo ali não foi daquele jeito, né? Haja reunião mediúnica. É isso que acontece. Muitas vezes tem que mostrar para o espírito: não foi bem assim, não. E o espírito está sofrendo não sei quantos anos, te perseguindo, e você também está com problemas, os mais diversos, e não sabendo por quê. É porque não deu um tapinha nas costas. E não é vergonha fazer isso, não, pelo contrário. Não é vergonha, não. É de crescer. Então, a conciliação é isso, concilia-te depressa. Jesus falou para Pedro: Pedro, você é pedra. Aí é um negocinho bom, né? Você é pedra, eu vou erguer minha igreja. O que você ligar na terra, você vai estar unindo no céu. E assim para nós também. O que a gente une aqui, nós estamos unindo no plano espiritual. Depois nós temos que ajustar a conta. Né? Vamos tentar repensar sobre isso. Aqui uma lembrança das abelhas, porque no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. O certo é pacificadores, mas veio traduzido assim, né? Nesse capítulo fala sobre mansuetude, paciência, tolerância, que também foi lembrado pelo nosso irmão Marcos. Tolerância, paciência, mansuetude, bondade. Está lá, capítulo 9. Né? Principalmente pega o item 1, item 2 e o item 9, que vai tratar dessas questões.
né? Então, a abelha, um exemplo trazido, ela não... como é que a abelha faz? É ferrou ou pica? Como é que é? Sei lá, ela não ataca o sujeito que vai lá pegar o mel, porque ele sabe que tem que ir com jeito, ele tem que ir com delicadeza, com tranquilidade, com mansuetude. Então, ela não ataca. Assim como também essas pessoas no campo, que têm a experiência, sabem que não adianta tentar deixar um animal tranquilo dando pancada nele, batendo nele. Quem tem animais em casa sabe disso. Pode fazer com que ele corra, né? Pode fazer. Então, nós temos que ter essa reflexão. E a questão da onda, é a terceira metáfora que eu queria lembrar aqui agora. A onda, quando você está no mar, né, vem aquela onda, tem gente que quer dar aquela barrigada, sai até vermelho às vezes, né? Não é? Aí o que acontece? Nós temos que aproveitar a onda e dar um pulinho, por exemplo, dar um salto, a onda passa. Não precisamos enfrentar, não. Não precisamos resistir ao mal, não. Nós temos que entender que tudo passa, que as coisas são passageiras. O que é eterno é a nossa vida espiritual, né? E as nossas dívidas vão ser eternas, segundo o livro Céu e Inferno, elas vão ser eternas enquanto a gente não mudar de postura, né? Então, nós temos que fazer essa reflexão. E estamos aqui também em Mateus capítulo 5, versículo 34 a 37. Jesus disse assim: seja o teu falar sim, sim, não, não. Se você vai falar sim, é sim. Se for não, é não. E lá em Tiago, né, Tiago só tem uma carta, no capítulo 5, versículo 12, ele fala assim: não jureis, né, para a gente não jurar. Então, no capítulo 5, Jesus fala para a gente não ficar falando, o nosso falar tem que ser sim. Sim, se for não, é não. Né? Aí faz lembrar uma parábola. Jesus disse assim que o pai chegou para um filho e falou assim: filho, vai trabalhar na vinha? Né? Aí o filho falou assim: não vou. Aí o pai chamou o outro filho e falou assim: filho, vai trabalhar na vinha? Ele falou: pode deixar, pai. Fui. Só que aquele que disse que não ia, acabou indo. E o que falou que ia, não foi. Aí Jesus perguntou: e aí, quem é que fez a vontade do pai? Aí os discípulos disseram: aquele que falou que não ia e foi. Então, fazer a vontade do pai é cumprir uma ordem, um mandamento, né? Como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele foi... a dificuldade que nós temos é porque, às vezes, nós queremos falar um sim, depois ficamos enrolados para voltar atrás, né? Às vezes é mais fácil falar um não estou recomendando nada, só estou dizendo que é mais fácil, às vezes, falar não, depois falar: não, vem cá, vamos, volta atrás aqui, tal. Né? Então, é mais fácil para a gente. Bom, a questão da promessa é um problema, porque nós não devemos prometer nada, não devemos apostar. Minha avó falava o seguinte: teima até o fim, se for o caso, mas nunca aposte, né? Nunca aposte. Então, fazer promessa é um problema, porque a promessa é como se estivéssemos negociando com Deus. Olha, se meu time for campeão, né, eu vou atravessar o campo assim, assim, assado. Isso é promessa. Está negociando com Deus? Agora, jejuar é diferente. O jejum é uma forma de nós mostrarmos a confiança e, em nome daquilo que a gente se dispõe, aí tem que ver se nós vamos fazer tudo direitinho, se merecemos, né? A gente jejua. A gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta. Não é só de comida, não. Eu vou abrir mão em nome disso, ou em honra disso, etc.
eu estou mostrando a minha fé porque eu faço antes. Se não der certo, eu já fiz. Se der certo, eu já fiz também. Então, jejuar é diferente de prometer. Então, nós não devemos prometer, não. Por que nós estamos dizendo isso? Eu tenho que entrar no assunto aqui que pode ajudar a gente a mudar a ideia do mal sem violência. Tem um livro chamado Os 4 Compromissos. Não é espírita, não. Né? O livro é de Dom Miguel Ruiz. É um livro da filosofia tolteca. É um livro fininho assim, você lê em 20 minutos mais ou menos. Então é um guia prático para a liberdade pessoal. Então, lá, os 4 compromissos. Eu vou falar rapidamente só para a gente compreender aqui a ideia. Primeiro compromisso: seja impecável com suas palavras. Impecável, peccatum, errar o alvo. Errar o alvo. Aqui está assim: através da palavra você expressa seu poder criativo. Nós temos que tomar cuidado com as palavras. Tem um livro chamado Horizontes da Fala, de Miramês, João Nunes Maia, psicografou. Fala tudo sobre a fala, a energia da fala. Através das palavras você expressa tudo. Através das palavras você manifesta a sua intenção. Só o ser humano tem esse poder. Os animais não. O papagaio fala, tá bom. Mas é uma faca de 2 gumes. Nós podemos falar para o bem, destruir sonhos, ou então para o bem. Nós podemos edificar, construir. Então, o que é o mau uso da palavra, que cria muito problema? Então, nós precisamos pensar naquilo que a gente vai falar. Não errar o alvo. É uma lâmina que cria um verdadeiro inferno. Lá fala o escritor Ruiz. E a impecabilidade da palavra, o que é? Ser impecável com a palavra é criar beleza, amor e céu na terra. Que aqui ainda é um problema, né? O bacana é que Jesus falou assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E tem gente esperando herdar o céu? Não, ele não falou que herdar o céu, ainda não. Nós temos que atingir um estágio, né? Ainda lá para frente. Nós temos que subir mais degraus. E a terceira bem-aventurança ainda é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, tudo bem, pode ser que nós fiquemos aqui na terra, né, nessa mudança de transformação. Talvez, sendo mansos, nós chegaremos lá. Então, em resumo, a palavra pode escravizar-nos ou nos libertar. Tenhamos cuidado. Quando somos claudicantes, ou seja, vacilões, no sim ou no não, estamos submetidos às influências do mal. Se eu estou na dúvida, vai aparecer, né? Primeiro aparece, ou pode aparecer o diabinho, né? Tormentando. Lá na questão 466 do Livro dos Espíritos, no finalzinho, ela é uma questão um pouquinho grande, mas no final fala que quando nós somos assediados pelo mal, Deus manda tantos quantos forem necessários os espíritos para nos ajudar no caminho do bem. Mas Ele manda para equilibrar. Ele não manda para resolver para a gente ou deixar a gente na mão, não. Ele manda para equilibrar, que a decisão é nossa. Aí prevalece o livre-arbítrio, né? 466, final. As 4 últimas frases lá. Então, a influência dos espíritos em nossas vidas, né? A partir da questão 459, nós vamos ver as influências dos espíritos em nossas vidas. E vamos ver que eles nos assediam naquilo que nós podemos errar. Tiago fala disso também, né? Tiago fala na carta dele, universal, capítulo 1, versículo 12 a 14. As palavras podem destruir. Um dos vícios mais contundentes nossos, mais malvados nossos, é a maledicência. É a maledicência. A gente fala mal dos outros. Joana de Ângeles, psicografada aí pelo Divaldo Pereira Franco, ela tem um livro chamado Lampadário Espírita. E nesse livro tem um texto chamado Maledicência. Lá ela faz uma dissertação sobre maledicência que é magnífica. O resumo que eu gosto é cultivo de coisa podre em solo estragado, alguma coisa assim.
né? E o maledicente destrói vidas. Mais do que alguém que está... Não estou fazendo apologia a uma coisa ou outra, mas quem faz uso de alguma substância que se autodestrói, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que isso é suicídio indireto, né? A partir da questão 843 fala do suicídio, né? Então lá tem o suicídio indireto. Podem ler lá. E um dos suicídios indiretos é esse: dirigir em alta velocidade, né? Negligência, imperícia e imprudência. Agindo dessa forma, pode acontecer algo que não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Então, quando eu pratico algo nesse sentido, eu me destruo, tá? Mas vai lá para o suicídio indireto. Agora, quando eu falo mal de alguém, eu destruo a vida da outra pessoa. Então, a maledicência é terrível, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Então, ser impecável na palavra é empregar corretamente a energia da palavra, é usá-la na direção da verdade e do amor. Se você disser sim, tem que ser sim. Se disser não, tem que ser não. A verdade manifestar-se-á por seu intermédio e limpará todo o veneno emocional que existe em seu interior. Então, quando eu digo não ou sim, positivo ou negativamente, eu tenho que fazer com convicção. Não é algo que alguém está influenciando, alguém está querendo que eu faça, porque aí eu estou me submetendo à vontade de outrem, né? Emmanuel diz no texto não ir à luta. Emmanuel diz assim: ninguém precisa ser de mel nem de fel. Então, firmar o compromisso de ser impecável com as palavras, nós temos que fazer isso todos os dias. É um modo de nós não criarmos confusão, né? Lembrando que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? O mal é o que sai da boca do homem, porque vem do coração, disse Jesus, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque as palavras dão um problema, né? Dependendo do que a gente disser. Teve um jogador de futebol, não vou declinar o nome, mas alguns aí vão lembrar, e que ele caiu na entrevista do repórter. Um jogador de futebol bateu falta 2 vezes e fez 2 gols. Na terceira vez que teve falta para bater, aí um determinado jogador falou assim: não, deixa que eu bato. Ele mandou a bola lá na arquibancada, lá em cima. Aí todo mundo reclamou: por que não deixou o fulano? Mas acabou por aí. Aí, na saída, o repórter virou para ele, porque repórter de futebol, pelo menos boa parte deles, eles não fazem perguntas usando pronome relativo, interrogativo. Quem, por quê, quando, onde, para quê. Não, eles fazem a pergunta para você responder sim ou não. Só que aí o jogador de futebol vai e faz uma dissertação em cima do assunto. Ele chegou para o jogador e falou assim: vem cá, fulano, você fez 2 gols, tal, aquele terceiro... Você deixou o fulano de tal bater porque ele pediu? Ele, em vez de só falar sim ou não, ele falou: ele estava treinando, aí falou tudo. Ele estava treinando, aí ele pediu, mas a próxima vez eu vou... Aí falou algo lá que ia mandar ele para aquele lugar. Beleza. Aí o repórter chegou para aquele que bateu a bola na China. Falou assim: ô fulano, eu conversei com o fulano, ele está dizendo aí que a próxima vez vai te mandar... Ele falou: mas ninguém nota que ele chega embriagado todo dia, não vai treinar, ele chega atrasado. Aí começou. Resultado: um dos 2 ali teve que sair do clube, né? Ou seja, a palavra mal utilizada de uma forma... Nós vamos falar sim ou não, se a pergunta é direta. Agora, se a pergunta tem pronome para utilizar, vamos responder de acordo com o pronome e não ficar complementando, né? A língua é o chicote do corpo. Nós temos que trabalhar com a vontade. Vontade, segundo o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a vontade é um departamento que nós temos no nosso cérebro, na nossa mente,
e que comanda os outros departamentos, a inteligência, paixões, imaginação, comanda tudo, porque passa também pelo crivo da razão, capítulo 2, salvo engano. Aí também nós temos que analisar tudo aquilo a que nos é submetido, passar pelo crivo da bondade, da verdade e o crivo da utilidade. Se uma coisa que nos é dita ou submetida é útil, é boa, mas não é verdade, deixamos de lado. Se a coisa é útil, é verdade, mas não é boa, deixemos de lado. Se a coisa é boa, é útil, se a coisa é boa, verdadeira, mas não é útil, também deixemos de lado. O que a gente faz é o contrário. A primeira coisa que a gente faz é zapeia, né? Manda. Depois, aí fica tudo avacaiado, né? Então, como é que acaba com isso? Nós temos que trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que trata, no capítulo que fala do Bem-aventurados misericordiosos, capítulo 10, tá? Bem-aventurados misericordiosos, tem um item, aliás, são vários itens que os espíritos estão manifestando, né? Porque lá tem a manifestação dos espíritos. Eles falam o seguinte: se você não puder, se não me engano, item 16, se você não puder desmentir o que lhe é dito na sua frente, tenta suavizar a situação, apontando os pontos positivos da pessoa, né? E não nos enganemos. Quando alguém souber que houve uma conversa sobre si numa determinada mesa, quem é que estava lá? Eles não querem saber quem falou, não. Quem é que estava na mesa? Fulano, 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 Beltrano, né? Então dá um maior problema. Nós temos que evitar. Então, o mal não merece comentário. Por fim, né, aí os outros 3 compromissos. Não levar para o lado pessoal as coisas, né? Se disserem que você está obeso, não leve para o lado pessoal. Essa pessoa está lidando com os próprios sentimentos, crenças e opiniões. Se a gente reagir, está criado o problema. Quando você leva para o lado pessoal, você arruma confusão para si mesmo. Terceiro, não ter necessidade de ser aceito. Tem o orgulhoso, né? Orgulhoso é aquele que se acha. O vaidoso é aquele que se acha e quer ser reconhecido. E quer ser reconhecido. Aí aqui, ó, não ter necessidade de ser aceito. Por quê? Também não é necessário acreditar quando alguém lhe disser que você é lindo, maravilhoso. Não. Tem que agradecer, é claro, né? Tem que agradecer, não, obrigado, vou procurar melhorar. E, por fim, o 4º compromisso é não tirar conclusões. Nós julgamos muito facilmente, né? E é por isso que a gente sofre, a gente julga. A gente vê uma cena acontecendo e a gente já julga. Sabe por que a gente julga? Sabe por que o outro incomoda a gente? Porque a gente faz a mesma coisa e está tentando se segurar. Poxa, ele faz, não acontece nada. Como é que eu fico? Ou então, já fez, conseguiu mudar o comportamento e fica assim com Deus. Ele vai se dar mal, né? Ele vai se dar mal, porque eu estou aqui me segurando. Não vai? É assim que a gente faz. A gente fica preocupado com o que o outro está fazendo. O outro é o nosso espelho, nós só conseguimos identificar o defeito do outro porque nós já tivemos dentro de nós, desculpa, ou nós ainda temos. Aí é hipocrisia, né? Eu ainda tenho defeito, aí eu estou criticando as pessoas, né? Não devemos concluir que a questão é com a gente, né? A não conclusão é isso também. Às vezes acontece algum fato, um murmurinho ali, a gente acha que comigo. A gente não é tão importante assim não, né, gente? Mas eu acho que é comigo, está falando de mim. Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Transferir a felicidade ou a infelicidade para os outros. É uma questão complicada. O livro Obras Póstumas é um livro que Allan Kardec
não publicou, porque ele desencarnou antes, mas eram anotações que ele fazia durante o trabalho dele. Aí publicaram, né? 1889, salvo engano. Publicaram. Aí tem um texto lá chamado Orgulho e Egoísmo, em que Kardec fala que nós temos um autoconceito de nós mesmos, auto com U. Nós temos um conceito próprio de nós. E esse conceito próprio de nós, ele, se for alto com L, pode nos levar a ter o orgulho. Aí começa o problema. E o orgulho nos faz ficar cheio de nome toques. Aí não é ele que fala isso assim, não. Mas é uma conclusão que a gente tira. Porque a gente transfere para o outro a felicidade e a infelicidade. O outro fica poderosão. Tudo que acontece comigo é culpa do outro. Se aconteceu algo que eu não queria que acontecesse, a culpa é do outro. Ou se não acontece algo que eu queria que acontecesse, a culpa é do outro. Então, quando eu começo a sentir um sentimento de sofrimento, né, que foi também lembrado pelo nosso irmão Marcos, eu tenho sofrimento, aí eu começo a falar, por que eu estou sofrendo, hein? Ah, já sei, porque ontem fulano de tal pisou no meu pé. Aí, para isso, eu julgo. Então, quando a gente julga, a gente sofre, né? Em vez de a gente conciliar. Para terminar, as conclusões. Nos conflitos físicos, a palavra é reduzida. O diálogo é quase nenhum. Então, quando as pessoas saem dando pancada, não tem conversa, né? Peraí, antes de você dar o soco. A pessoa já deu o soco, né? Então, nós temos que pensar. O gesto é a força que se expressa, infelizmente. No conselho de Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, quando Jesus fala para não fazer aquelas coisas todas, né, não resistir ao mal, ele não está falando para a gente ser fraco, não. Não está falando para a gente ser passivo, não pode bater na cabeça, não é isso, não. Ah, mas e o outro tapa na face? É uma forma de mostrar o outro lado do acontecimento, né? Então, eu conclamaria aos pacientes irmãos a lerem depois a questão 386 de O Livro dos Espíritos, fala sobre simpatias e antipatias terrenas. Ali Kardec pergunta assim, olha só, eu vou ler aqui, 2 seres que se conhecem, se amam, podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Aí os espíritos vão reconhecer, não, mas eles vão se procurar no meio da multidão, ou seja, tem algum plano estabelecido. Ainda 387, Kardec pergunta assim, a simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não, dos espíritos que se compreendem procuram naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, nós espíritas, é que não é tudo de outra encarnação, não. Não é tudo de outra encarnação, é a confusão que a gente arruma aqui mesmo, né? A 388, os encontros que ocorrem algumas vezes e que atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Há entre os seres pensantes, a resposta, há entre os seres pensantes laços que ainda não conhecemos. Os seres pensantes são os nossos. O magnetismo é o que dirige essa ciência. Tem tradução que vai escrever bússola, até anotei aqui, tem tradução que vai estar escrito piloto. Então, podemos, magnetismo é a bússola, ou o magnetismo é o piloto, o magnetismo é a que dirige essa ciência. Qual ciência? Das relações, dos relacionamentos. Lá na 555, nós vamos ver que Kardec fala sobre magnetismo de novo, né? Nós vamos ver o magnetismo, e na questão 919 é aquela pergunta clássica, né? Como é que eu posso fazer para... Conheça-te a ti mesmo, como um sábio da Grécia falou. Né? E a 919A, que é longa, mas lindíssima, é longa mesmo, 4 páginas, quase. Lá, o Kardec, ele fala assim, mas como é que eu faço para atingir essa situação? Aí o Santo Agostinho, ele toma a palavra, ele fala até na primeira pessoa, né? Ele falou, faça como eu fazia lá na Terra. Todo dia eu fazia uma avaliação do que eu fiz, que não fiz, que desagradou, que não desagradou, e
E no final, os espíritos falam, aí ele já fala no plural, aí lembrando de novo aqui do nosso irmão, que falou do passado, do presente, né? Eu estou abusando de você hoje, né, Marcos? Olha aqui, ele fala assim, ó, o Santo Agostinho, que assinou, né, fala assim, não vale a pena fazer algum esforço, né? Nós estamos falando de relações. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Portanto, eis aí precisamente o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro da maneira que não possa deixar nenhuma dúvida para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos. Do futuro da maneira que não possa deixar nenhuma dúvida da vossa alma. Eis porque chamamos inicialmente a vossa atenção para os fenômenos que impressionavam, batida, mesa, etc. e tal, e os vossos sentidos, e depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Também lembrando nosso irmão que falou da divulgação, né? Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Essa é a resposta. A última linha da questão 919A. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos, ou seja, ajustar as relações. É isso que nós precisamos fazer para ver se o mal toma outro rumo, certo? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa nos dá e também a paciência de vocês, ok?